Imagine só, algumas portas não foram feitas para serem abertas, mas esta acabou de ceder. E agora não há mais volta. O Portal 66 não é um simples evento no calendário. É um gatilho espiritual, e você acabou de acioná-lo. Embora o dia 6 de junho ainda esteja por vir, essa passagem já está escancarada. Algo ancestral, quase imperceptível, mas extremamente real, foi despertado. Não se trata de um leve sinal do universo. É uma onda de energia que está sacudindo estruturas, e nem tudo ao redor está satisfeito com isso. Se você tem sentido essa força agindo ao seu redor, mesmo sem conseguir explicar direito, compartilhe aqui embaixo. E se isso fizer sentido para você, deixe o número 111 junto com suas palavras. É assim que você se alinha com a transformação que está acontecendo agora. E se existe uma razão concreta para você estar passando por isso neste exato momento? Ah, sim. Um propósito muito específico por trás desse portal que se abriu para você, e é fundamental que você entenda qual é. Vou revelar tudo em instantes. Mas antes, há algo mais sombrio rondando essa energia, algo que a maioria das pessoas só percebe quando já foi afetada. Dizem para temer esse padrão, mas ninguém explica o motivo. O Portal 66 pode parecer apenas uma data comum, até você ouvir o eco que ele carrega. Aquela sequência famosa, sempre marcada pelo medo, pela distorção e pela superstição. Você sabe qual é. Está a apenas um número de distância. E você já sentiu isso. Esse portal roça perigosamente perto dessa vibração, embora não seja a mesma coisa. Ele ativa algo semelhante. Uma resistência, um arrepio no ar, um atrito entre quem você é e o que não quer que você se lembre. Nessa fase, as pessoas relatam coisas estranhas, porque a frequência 66 não abre apenas caminhos de luz. Ela expõe sombras que não querem mais se esconder. Mas não se engane, esse portal não veio para te prejudicar. Ele veio para te fazer crescer. Só que o crescimento nem sempre é confortável quando você começa a brilhar mais forte do que energias que nunca torceram por você. Fique atento, porque as coisas vão ficar menos silenciosas. Algumas pessoas trazem a tempestade. Outras revelam a tempestade que sempre esteve ali. Há um fenômeno estranho acontecendo agora, e é bem provável que você já esteja sentindo, mesmo que ainda não tenha dado nome a isso. Alguns entram em um ambiente e trazem paz. Mas existe um tipo raro de pessoa que, ao chegar, faz tudo se agitar. Não porque esteja causando confusão, mas porque sua presença desestabiliza o que estava escondido. E é exatamente isso que você é agora. Não um pacificador, mas um portador de luz. E nesse portal 66, sua simples existência se torna um catalisador. Não se trata de ser melhor que os outros. É sobre sua energia carregar códigos que despertam as coisas, quer as pessoas gostem ou não. Sua aura fica mais intensa, sua vibração se torna inegável. Você entra em um lugar, e tudo que é falso começa a entrar em pânico. Pessoas podem ficar irritadas sem motivo, conversas se distorcem, emoções afloram nos outros. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque seu alinhamento está forçando o desalinhamento a se mostrar. Você não está aqui para alimentar o caos, mas para revelá-lo. Porque só quando ele é visto, pode ser dissipado. Sua luz não apenas brilha, ela confronta. E esse confronto não é aleatório. Ele tem um timing, especialmente agora, porque esse portal não reage a você, ele te ativou. E o momento não é coincidência. Você nunca foi feito para assistir de fora. Se ainda está aqui, não é por curiosidade. É porque foi escolhido para se lembrar de algo que a maioria não vai entender. Esse portal não é obra do acaso. As mudanças que você sente não são erros. Você não tropeçou nesse momento. Chegou na hora certa. Quem sente a intensidade desse portal não é apenas espiritualmente sensível. Está energeticamente programado para agir como estabilizador, como disruptor, como guardião de sinais em um mundo onde tudo está se desprendendo. Você não está aqui para ser passivo, para observar a evolução coletiva de longe. Está aqui para ancorá-la. Quando energias se elevam e distorções vêm à tona, são pessoas como você que mantêm a frequência estável. Você não está aqui por acaso.
Você é a ruptura. Você é o quebrador de padrões. Tudo que tem sentido, o desconforto, a resistência, a estranha oposição, não é sinal de que está fazendo algo errado. É justamente o contrário. Significa que sua presença está funcionando. Que o campo ao seu redor está se ajustando aos códigos que você veio carregar. Mesmo que pareça solitário, mesmo que as pessoas não entendam, e principalmente porque não entendem, sua luz não apenas ilumina. Ela interrompe. Há um limite, e elas sabem disso. Poucos falam sobre isso, e menos ainda compreendem. A resistência que você tem sentido ultimamente, a tensão em certas conversas, o afastamento inexplicável de pessoas que antes eram próximas, não é apenas uma mudança emocional. É uma filtragem energética. Uma linha tênue foi traçada, e nem tudo, nem todos, consegue cruzá-la. Esse é o poder do Portal 66. Ele não é apenas uma abertura. É um campo de seleção. Há energias que tentarão acompanhar você. Seguir seus passos, imitar sua essência. Mas a verdade é que o portal tem um limite. E tudo que não consegue acompanhar sua ressonância simplesmente não passa. Existe um limiar, e por mais que tentem empurrar, insistir ou até manipular para atravessá-lo, no fundo elas sabem. Sabem que a luz contra a qual se chocam não foi feita para elas. E não conseguem sustentá-la por muito tempo. Você já deve ter notado. Pessoas sumindo da sua vida sem explicação. Coisas que antes te atraíam agora parecem distantes. Hábitos e padrões que você achava que teria que lutar para superar, de repente, simplesmente não se encaixam mais. Pode parecer que está perdendo coisas. Mas o que você está testemunhando é uma quarentena espiritual em tempo real. O portal não apenas te convida a seguir em frente. Ele protege seu caminho. E quanto mais você avança, mais percebe, nem tudo sobrevive ao seu despertar. Não porque você tenha afastado, mas porque a frequência decidiu por você. Às vezes, sua evolução se torna sua proteção. Pessoas vão embora. Algumas conexões se rompem sem despedidas. Deixe que sigam. O portal sabe o que está fazendo. Isso não é apenas crescimento pessoal. É sobrevivência energética. E para aquelas energias mais densas que ainda tentam se agarrar, elas podem até se aproximar, rondar os limites, mas não vão passar. Não dessa vez. O portão está fechado para elas, e a luz só tende a ficar mais forte. Você é um espelho de frequências, e nem todo mundo gosta do que vê refletido. Estamos acostumados a pensar que a mudança aparece em nossas ações, em nossos pensamentos, nas palavras que dizemos ou nas crenças que carregamos. Mas quando um portal como esse se abre, quando a frequência 66 chega, a transformação não começa na mente. Começa na aura. O que a maioria não percebe é que a energia ao seu redor, seu campo, sua ressonância, e você não vai conseguir desviar o olhar. Porque quando a agulha da bússola interna começa a girar, ela não pede permissão. Ela rasga a ilusão de que você ainda tem tempo para decidir. O 66 não é um convite para refletir, é um ultimato para agir. E a ação aqui não é sobre movimento físico, mas sobre alinhamento vibracional. Você pode correr, se esconder, racionalizar, mas a frequência já está dentro de você, como um relógio que começou a contar regressivamente sem que você soubesse quando foi ligado. O que muitos confundem é achar que esse portal é sobre descobrir algo novo. Não é. É sobre reconhecer o que já estava lá, mas que você vinha anestesiando com distrações, rotinas e a ilusão de controle. A verdade não é algo que você encontra, é algo que você deixa de negar. E quando a negação se esgota, o que sobra não é vazio, mas clareza crua. Uma clareza que queima, porque ela não vem com garantias, nem com um manual de instruções, nem com a promessa de que tudo vai fazer sentido depois. Ela vem com uma pergunta simples, direta, implacável. Você está disposto a ser o que já é? Não é coincidência que, nesses dias, as memórias voltem com uma intensidade quase física. Não são lembranças aleatórias, são fragmentos de você que foram deixados para trás, mas que agora exigem ser integrados. O 66 não traz apenas insights, ele traz restituição. Aquilo que você enterrou, ele desenterra.
O que você adiou, ele acelera. O que você minimizou, ele amplifica. E não há como fugir, porque a frequência não está fora de você, ela é o que você é quando remove as camadas de autossabotagem. Você vai notar que as pessoas ao seu redor começam a reagir de duas formas, ou elas se aproximam com uma urgência que beira o desespero, como se soubessem que algo está mudando e não querem ficar para trás, ou elas se afastam com uma frieza calculada, como se o simples fato de você existir agora fosse uma ameaça. Nenhuma das duas reações é sobre você. É sobre o que você está emitindo. E o que você está emitindo não é mais uma versão editada de si mesmo, é a frequência pura, sem filtros, sem desculpas, sem concessões. Alguns vão chamar isso de egoísmo. Outros, de coragem. Mas a verdade é que o 6 não dá espaço para meias medidas. Ou você vibra na sua totalidade, ou você se perde na tentativa de agradar. E aqui está o detalhe que ninguém te conta: esse portal não é sobre você se tornar melhor. É sobre você parar de fingir que precisa ser. A iluminação não é um destino, é o momento em que você percebe que nunca esteve no escuro. O que muda não é a sua essência, mas a sua capacidade de confiar nela. E confiança, nesse nível, não é fé cega. É reconhecimento. É olhar para o caos ao redor e entender que ele não é um sinal de erro, mas de desdobramento. As coisas não estão desmoronando, estão se reorganizando. E você não é vítima desse processo. Você é o catalisador. O 6 não pede que você tenha todas as respostas. Ele pede que você pare de procurar por elas fora de si. Porque as respostas não estão no futuro, nem no passado, nem nos livros, nem nos gurus. Elas estão no silêncio que você evita, no incômodo que você anestesia, na verdade que você vem adiando. E quando você finalmente se permite ouvir, não vai ser uma voz suave sussurrando conselhos. Vai ser um grito, o seu próprio grito, ecoando de volta para você, dizendo: chega. É hora. A questão não é se você está pronto. A questão é se você vai permitir que a prontidão chegue. Porque ela já está aí. Você só precisa parar de lutar contra ela. E quando isso acontecer, você vai perceber que o portal não estava lá para te levar a algum lugar. Ele estava lá para te lembrar de que você já é o lugar. A jornada não é sobre ir, é sobre reconhecer. E o reconhecimento não é um ato de vontade. É um ato de rendição. Mas rendição aqui não significa fraqueza. Significa parar de resistir ao inevitável. E o inevitável é isso: você está sendo chamado a ocupar o espaço que sempre foi seu. Não como uma possibilidade, mas como uma realidade. O 6 não é um teste. É uma revelação. E revelações não são negociáveis. Elas simplesmente são. O que você faz com elas é a única escolha que resta. E a escolha não é entre aceitar ou rejeitar. É entre viver ou continuar fingindo que ainda há tempo para decidir. Em direção a quê? Isso é diferente para cada um. O que não muda é uma coisa: você não terá permissão para ficar parado. Esse portal atualiza sua clareza interna com uma intensidade tão brutal que seus velhos truques de ignorá-la, rolar a tela sem parar, anestesiar-se, racionalizar, fingir que não viu, simplesmente param de funcionar. As mensagens continuam chegando, e agora são mais altas do que nunca. Alguns de vocês sentirão uma tensão sem motivo. Outros experimentarão um alívio que não combina com a situação. Não tente encaixar isso na lógica. Não é possível. As frequências são rápidas demais para a mente alcançar. É emocional, energético, primitivo. E aí está o detalhe: você não está apenas enxergando a verdade com mais nitidez. A verdade também está enxergando você. Este é o momento em que sua realidade interna não consegue mais se esconder atrás de desculpas. Quando as distrações não conseguem abafar o alinhamento. Quando até o silêncio se torna autossuficiente para mover seus ossos. Se você estava esperando por um sinal claro, está parado bem em cima dele. E o que vem a seguir não é o retorno da calma. É a chegada da clareza, crua, direta, inconfundível. Prepare-se. Porque este não é o momento em que as coisas se acomodam.
É o momento em que tudo que estava escondido se rompe. Nem toda luz te acolhe. Algumas te expõem. Gostamos de pensar na luz como algo suave, curativo, aconchegante. Mas e se a luz também julga? A energia ao redor deste portal não é neutra. É inteligente. E se move como uma corrente que escaneia, separa, divide. Não para punir, mas para refinar. Durante o 6 de 6, você pode se sentir atraído por certos lugares ou pessoas como um imã, enquanto outros de repente parecem desconfortáveis, pesados, até repulsivos. Não lute contra isso. O que antes coexistia está sendo filtrado. A luz não está mais se oferecendo a tudo. E sim, parece pessoal, porque é. Você pode entrar em um ambiente e sentir que não pertence mais. Não porque esteja doente, mas porque sua energia simplesmente não se encaixa. Você não está sendo rejeitado. Está sendo redirecionado. O realinhamento parece rejeição até você perceber que o lugar para onde estava indo nunca foi feito para te sustentar. Até os pensamentos começam a se organizar sozinhos. Certas ideias, distrações, hábitos, eles simplesmente não grudam mais. Você tenta voltar a eles, mas é como se sua própria alma não cooperasse. Isso não é fracasso. É proteção de frequência. Do outro lado, as pessoas podem começar a reagir de formas estranhas, resistência irracional, proximidade sem motivo, uns somem, outros se agarram. Tudo faz parte da energia escolhendo seu lugar. A luz não discute. Ela organiza. Este portal não é um teste de vibração. É um teste de posicionamento. A pergunta não é onde você quer estar, mas onde sua energia já pertence. Então, se coisas caírem, se despedaçarem ou silenciarem, deixe. Não é você sendo excluído. É você sendo erguido. A luz não persegue. Ela ilumina. E quando escolhe lados, só escolhe a verdade. Você não está esperando pelo 6 de 6. Já entrou nele. Isso não é algo para o qual você se prepara. É algo em que você já está dentro. A ideia de que portais só se ativam em uma data, em uma hora exata, sob um alinhamento perfeito, isso é pensamento antigo. Portais não são compromissos agendados. São limiares energéticos. E se abrem no instante em que sua frequência se alinha com o que está do outro lado. E adivinhe? Se você está aqui, se está sentindo tudo isso, não está antecipando o portal 6 de 6. Já está atravessando. Talvez já tenha notado a diferença, mesmo sem palavras para descrever. Certas conversas de repente são mais altas, mais intensas. Aquela tensão estranha no peito que você costumava ignorar, a forma como sua atenção é puxada de volta para números, símbolos ou pessoas, nada disso é mais fácil de descartar. Porque a mudança não está vindo. Ela já está aqui. Você não está em modo prelúdio. Está em processo. E sim, é desconfortável. Essa fricção, as oscilações de humor, o comportamento estranho das pessoas ao seu redor, os momentos em que tudo parece fora do lugar, mesmo quando não deveria. Isso não significa que você perdeu o centro. Significa que seu campo está interagindo com um portal já ativo. Você está se sincronizando com uma frequência que arranca ilusões sem piedade, e nem tudo ao seu redor sabe como reagir. Mas isso não é motivo para medo. O caos não significa que você está fazendo errado. O ruído não significa que você é indigno. Na verdade, é o oposto. Significa que você foi reconhecido pelo portal antes mesmo que sua mente consciente pudesse processar o que estava acontecendo. A transformação não bate à porta. Ela entra quando sua alma sinaliza sim. Você já cruzou o limiar. O que está sentindo agora, essa sensação de que algo começou, mesmo sem nome, é a mudança. E não é algo que você precisa entender por completo para atravessar. Você só precisa não lutar contra. Não se diminua. Não se encolha. Não duvide da sua intuição só porque os outros não sentem o que você sente. Isso não é sobre medo. É sobre reconhecimento. O véu não se ergueu em um cronograma. Ele se ergueu por sua causa. E a verdade é que,
Enquanto todos ainda perguntam quando isso vai começar, você já está dentro.